Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série, né? Que série é essa? Essa é a série Teologia Pentecostal. Hoje o vídeo de número 50. Estamos aí, já perdi as contas, já tem mais de ano, né? Tem mais de 2 anos aí. Nós estamos trazendo essa série de mensagens, ou melhor, essa série de vídeos, né? Sobre Teologia Pentecostal. Estou usando, né, a obra famosa de Stanley Horton, a Teologia Sistemática de Stanley Horton, uma perspectiva pentecostal. A minha edição, comprei 10 anos atrás, a minha edição ainda tem a capa antiga, agora tem uma nova capa, mas o conteúdo é o mesmo, né? E nós vamos falar um pouco sobre o contexto do Novo Testamento. Na outra aula, nós falamos um pouco sobre a Santíssima Trindade e dentro do contexto do Novo Testamento, vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Falamos sobre a Santíssima Trindade na última aula, no contexto do AT. Agora vai ser do NT, tá certo? E você que está chegando aí agora no nosso canal, você é novo inscrito aqui, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha também na playlist, para você ver também os outros vídeos, as outras séries, para conhecer um pouco mais do nosso canal. Tem bastante coisa aí para edificar a sua vida, tá certo? E uma das maneiras de você ajudar o canal é se tornar nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários fixado tem o link do Apoia-se, torna-se nosso apoiador, e fazendo isso você vai estar abençoando o nosso canal, apoiador mensal, claro, e vou estar redirecionando você para o grupo do WhatsApp, tá bom? Onde nós falamos ali, divulgamos os lançamentos e as promoções da literatura teológica, tá certo? Não é grupo para debate teológico, não, tá bom? Então seja nosso apoiador. E uma das maneiras também de você abençoar o nosso canal é comprando através do nosso link. Todos esses reviews que a gente faz aí, essas aulas, a gente sempre posta o link de algum livro, alguma obra. Por exemplo, no final da live eu vou colocar o link dessa sistemática pentecostal de Stan Horton para você poder estar adquirindo. Não é somente livros não, tá? Você pode me ajudar comprando no meu link. Não é somente livros não. Se você quiser comprar uma caneta, comprar um relógio, você abençoa aí o nosso canal, tá bom? Muito bem. Estou na página 160, quem tem a obra quiser acompanhar. Novo Testamento, né? Diz aqui o nosso querido Roger. Mais especificamente, Kerry Roberts. O Stan Horton é o organizador da obra. Cada capítulo tem um teólogo diferente comentando. João começa o prólogo do seu evangelho com a revelação do Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. B.F. Westcott observa que aqui João leva nossos pensamentos para além do começo da criação, no tempo, para a eternidade. O verbo era, no grego né? Enarker, no princípio, né? Está no pretérito imperfeito do eimi, do verbo ser, no grego. E aparece 3 vezes nesse versículo. Mediante todo o versículo, o apóstolo transmite a ideia de que nem Deus, nem o verbo, no grego logos, tem começo, sempre existiram em conjunto, e assim continua. Então, você sabe muito bem, né, que o Evangelho de João foi escrito com o propósito de provar a divindade de Jesus, né? Ratificar a divindade de Jesus. Então, no Evangelho de João você não encontra a genealogia, no Evangelho de João você não encontra o nascimento de Jesus, no Evangelho de João você não encontra a infância de Jesus. Começa o Evangelho de João com aquele famoso prólogo descrevendo Jesus como o Logos eterno. No princípio era o Logos, né, que é o termo grego lá, traduzido por verbo ou palavra. No princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, ou seja, fazendo distinção, né? Pessoas distintas da Trindade, Pai e o Filho. E o verbo estava, ou seja, o Filho estava com Deus Pai. E aí na terceira sentença ele vai dizer, e esse verbo era Deus. Entendeu? Então, não que ele tenha deixado de ser, ele continua, né? Mas ele usa o tempo do pretérito ali. Ok? A segunda parte do versículo continua, e o verbo estava com Deus, prostonteon, né, que é o termo grego. O Logos existe com Deus em perfeita comunhão, por toda a eternidade. A palavra revela o relacionamento face a face que o Pai e o Filho sempre compartilharam. A frase final de João é uma declaração nítida da divindade do verbo, e o verbo era Deus. João continua a revelar-nos que o verbo entrou na história, como Jesus de Nazaré, sendo ele mesmo o único Deus que está ao lado do Pai. E o verbo tornou o Pai conhecido, como está em João 1,18.
O Novo Testamento revela ainda que, pelo fato de Jesus Cristo ter compartilhado a glória de Deus desde toda a eternidade, segundo João 17,5, ele é objeto da adoração reservada somente a Deus. Abre aspas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Fecha aspas para Filipenses 2, versos 10 e 11. Textos como este no Novo Testamento, que declaram de maneira bem explícita que Jesus é Deus, são negados, né? São distorcidos pelos os seguidores de Ario. Vocês sabem quem são os seguidores de Ario? Não? Pois é, são os testemunhos de Jeová. E outros também pseudos cristãos que negam a divindade de Jesus. Ario foi um herege, né, do século IV, né, que propagou essa heresia de que Jesus não é divino. Por isso essa heresia é conhecida como arianismo. Então temos os seguidores de Ario nos tempos modernos, seus testemunhos de Jeová. Se você não estiver preparado para recebê-los na sua porta, quando ele bater na sua porta, hoje eu vi vários aí de manhã, é melhor nem atender. Mas se você estiver afiado, né, firmado na palavra, conhece e já estudou as heresias propagadas por eles e sabe refutar, beleza, vai com fé. Né? Abra sua porta e refute-o. Refute-os, normalmente eles vêm em 2, 3, né? Foi através do Verbo eterno, Jesus Cristo, que Deus Pai criou todas as coisas. Isso está em João 3, Apocalipse 3,14. Jesus se identifica como o soberano Eu Sou, João 8,58. Em João 8,59, os judeus sentiram-se impulsionados a pegarem pedras para matar Jesus em virtude dessa reivindicação. Tentaram fazer a mesma coisa mais tarde, depois de haver ele declarado em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, para aqueles que tentam negar que Jesus se declarava Deus, está aí a prova. João 8,58, João 10,30, né, depois de ter se declarado eu e o Pai somos um, os judeus pegam em pedras para matá-lo. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, Jesus teria cometido, segundo a ótica dele, né, teria cometido blasfêmia. Sim, se Jesus fosse uma pessoa comum, se Jesus não fosse o Filho de Deus, ele teria cometido blasfêmia e ele seria morto, a pena capital, por apedrejamento. Mas não era o caso. Jesus não estava mentindo, ele declarou, eu sou, se identificando com o próprio Deus, né? Do Antigo Testamento, ali em Êxodo capítulo 3, onde Deus se revela como o grande eu sou para Moisés, né? Os judeus que o escutaram consideraram-no blasfemo. Aí está escrito aqui, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10,33. Paulo identifica Jesus como Deus que provê todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Jesus é o Deus forte que reinará como rei no trono de Davi e o tornará eterno. Isaías 9, versos 6 e 7. Seu conhecimento é perfeito e completo. Pedro falou assim a nosso Senhor. Senhor, tu sabes tudo. João 21,17. O próprio Cristo disse, todas as coisas me foram entregas por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então os evangelhos, principalmente o Evangelho de João, demonstram essa intimidade, né? Esse relacionamento do Filho com o Pai, do Pai com o Filho, né? Dando a entender que, embora distintos, Jesus se identifica com o próprio Deus encarnado. É um mistério, né? É um mistério da encarnação, porque você não pode dizer que são 3 deuses, mas é legítimo e teológico e bíblico dizer que você adora um só Deus, né? Que são 3 pessoas, mas uma só substância, um só Deus. Jesus agora está presente em todos os lugares. Ele é imutável, ele compartilha este título com o Pai, o primeiro e o último, lá em Apocalipse 17. Jesus é o nosso Redentor e Salvador, Hebreus 9, 28. Nossa vida e luz, João 4. Nosso pastor, João 10, 14. Aquele que nos justifica, Romanos 5, 1. E que virá em breve como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16. Jesus é a verdade, João 14, 6. E o Consolador, cujo conforto e ajuda transbordam em nossa vida, segundo as Coríntios 1, 5. Isaías também o chama nosso conselheiro, Isaías 9, 6. E ele é a rocha, Romanos 9, 33. Ele é santo, Lucas 1, 35. E habita naqueles que lhe invocam o nome, Romanos 10, verso 9 e 10. Então note, por todas as escrituras, né, por todo o Novo Testamento,
os autores, não somente Paulo, não somente os evangelistas, os autores afirmam ali que Jesus é Senhor, que Ele é divino, que Ele é digno de receber adoração, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essas seitas, elas fazem um esforço hercúleo, um grande esforço, né, para tentar distorcer e negar essa verdade tão clara nas Sagradas Escrituras. Lamentável, né? Mas eles estão fazendo isso para sua própria condenação e juízo. Tudo quanto se pode dizer a respeito de Deus Pai também pode ser dito a respeito de Jesus Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. Em Cristo habita toda a plenitude, o termo grego é pleroma, ou seja, Cristo é totalmente cheio da divindade. Essa é a ideia, cheio, totalmente pleno. Não era que o Pai habitava em Jesus, no sentido como o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, mas isso não faz com que eu e você sejamos divinos. Certo? Seja cheio do Espírito Santo, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ao sermos cheios do Espírito Santo, nós seres humanos, nós crentes, que nós passamos a ser divinos. Não. Não há nada na Bíblia, no Novo Testamento, que diga isso. Você não é divino, você não é Deus. Você não é pequeno Cristo, como alguns ficam dizendo aí, espalhando, né? Você não é. Mas Jesus é divino. Nele habita corporalmente, né, a pleroma, a divindade. Rapaz, isso é muito forte. Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9,5. Jesus falou de sua plena igualdade com o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai, e eu estou no Pai e o Pai em mim. Jesus reivindicava a plena divindade para o Espírito Santo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. Ao chamar o Espírito Santo Halom para Cleton, outro ajudador do mesmo tipo que ele mesmo, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Salmo 104, verso 30, revela o Espírito Santo como Criador. Está escrito lá, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Pedro se refere a ele como Deus, em Atos 5, verso 3 e 4. Sim, naquele momento que ele fala para Ananias e Safira, por que mentistes ao Espírito Santo? Né? Você não mente por que mentiste a Deus? Né? Ao mentir para o Espírito Santo, eles mentiram para Deus, ou seja, eles identificam o Espírito Santo com Deus. Pedro se refere a ele como Deus, em Atos 5, verso 3 e 4. E o autor da Epístola aos Hebreus chama de Espírito Eterno. Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa. Nunca dizem que é Deus. Dá pena, né? Porque a hermenêutica deles é fraquíssima. Fraquíssima. A exemplo de Deus, o Espírito Santo possui os atributos da deidade. Ele tem conhecimento de todas as coisas. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. Ele está presente em todos os lugares. Salmo 139, versos 7 e 8. Embora o Espírito Santo distribua dons entre os cristãos, ele mesmo permanece sendo um só. É interessante isso, né? O Espírito Santo, por exemplo, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós apresentamos o fruto do Espírito. Está no singular. Mas ao mesmo tempo, esse fruto se manifesta através de várias virtudes, né? Bondade, benignidade. Isso é interessante. Diz mais aqui, ó. O Espírito Santo é nosso santificador. O Espírito Santo santifica a nossa vida. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Habita naqueles que o temem. Isaías 6, verso 8 e 10. O profeta indica que Deus está falando. E Paulo atribui nessa mesma passagem ao Espírito Santo. Atos 28, verso 25 e 26. No que tange a isso, João Calvino observa, realmente, onde os profetas usualmente dizem que as palavras que pronunciam são as do Senhor dos Exércitos, Cristo e os apóstolos as atribuem ao Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Calvino conclui, segue-se, portanto, que quem é o autor preeminente das profecias é verdadeiramente Jeová ou Yahvé, no original hebraico. Então, várias declarações no Antigo Testamento, né, que os profetas atribuíam, né, a Deus. Né. No Novo Testamento, os apóstolos fazem essa mesma citação, atribuindo ao Espírito Santo. Então a prova que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
O conceito do Deus Trino e Uno acha-se somente na tradição judaico-cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação otorgada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. Logo nas origens do cristianismo, na tentativa de explicar Pai, Filho e Espírito Santo a Trindade, muitos caíram em heresias. Surgiu uma heresia chamada modalismo. Por que modalismo? Porque se ensinava que existe um só Deus, ok. Mas esse único Deus, ele não se manifesta em três pessoas, né? Não é um único Deus e três pessoas, a Santíssima Trindade. Seria um único Deus que em alguns momentos se apresenta como Pai, em outros momentos se apresenta como Filho, em outros momentos se apresenta como Filho. Como se fosse um ator numa peça teatral colocando uma máscara, né? Então, ele se apresenta no modo Pai, agora é o modo Pai. Aí, em outros momentos, como se fosse uma peça teatral, tira a máscara do Pai, bota a máscara do Filho e se apresenta como Filho. Aí depois ele tira a máscara do Filho e se apresenta como Espírito Santo. Vários modos, daí o termo modalista, entendeu? É uma heresia. Não. A ortodoxia vai deixar claro que nós cremos em um só Deus, sim, todavia três pessoas distintas. Pastor, então nós somos triteístas, somos politeístas, somos idólatras, como dizem os muçulmanos, então, né? Não, nós somos trinitários. É necessário estudar esse período das origens do cristianismo, né? Aqui, no terceiro, quarto, quinto século, quando se definiu, né, acerca da Trindade, quando se definiu acerca da divindade de Jesus, do Espírito Santo. Por isso que é importante estudar, né, a história da teologia. Por isso que nós temos aqui uma série, né, curso de História da Teologia. A gente já passou por essa parte já, mas confere lá depois. Só seguir na playlist aí. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. O Pai, ele cita aqui Lucas 22, 42, 1 Coríntios 12, 11. O Pai fala ao Filho, empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és meu filho. Em ti me tem comprazido, né? Jesus se oferece ao Pai pelo Espírito. Declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sempre se referindo a uma pessoa distinta. O nascimento virginal de Jesus Cristo revela o interrelacionamento entre os três membros da Trindade. O relato de Lucas diz: respondendo ao anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, o anjo disse que descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre Maria. E a virtude, o poder do Altíssimo, Deus Pai, cobriria com sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer, o santo, né, Jesus, segunda pessoa da Trindade, será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. O único Deus é revelado como a Trindade na ocasião do batismo de Jesus Cristo. O Filho subiu das águas, o Espírito Santo desceu como pomba. O Pai falou dos céus, né, ali, naquele momento do batismo ali de Jesus, você vê a manifestação da Trindade, Mateus 3, 16, 17. Por ocasião da criação, a Bíblia menciona o envolvimento do Espírito, né? O Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, parava sobre a face das águas, dando a entender que houve a participação da terceira pessoa da Santíssima Trindade na criação. O autor da Epístola aos Hebreus, porém, declara explicitamente que o Pai é o Criador, Hebreus 1, 2. E João demonstra que a criação foi realizada por meio do Filho, João 3. Quando o apóstolo Paulo anuncia aos atenienses que Deus fez o mundo e tudo o que nele há, a única conclusão a que podemos razoavelmente chegar, juntamente com Atanásio, é que Deus é um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Guardou essa definição? Não, vou repetir. Deus é um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Definição de Atanásio de Alexandria, que defendeu na doutrina
trindade ali no século IV, nessa controvérsia ariana que eu mencionei há pouco. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é outro exemplo notável do relacionamento dentro da deidade trina e una na redenção. Paulo declara que o Pai de Jesus Cristo ressuscitou nosso Senhor dentre os mortos, Romanos 1,4 e 2 Coríntios 1,3. Jesus, contudo, declarou enfaticamente que ressuscitaria seu próprio corpo da sepultura na glória da ressurreição, João 2, versos 19 a 21. No outro texto, Paulo declara que Deus, mediante o Espírito Santo, ressuscitou Cristo dentre os mortos, Romanos 8,11. Então percebe, os textos bíblicos afirmando a participação da Santíssima Trindade na ressurreição, Pai, Filho e Espírito. Lucas coroa teologicamente a ortodoxia trinitariana ao registrar a proclamação do apóstolo Paulo aos atenienses de que o único Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, em Atos 17, verso 30 e verso 31, naquela tão famosa pregação de Paulo em Atenas. Jesus coloca os três membros da deidade no mesmo plano ao ordenar aos seus discípulos: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. O apóstolo Paulo, judeu, monoteísta, treinado pelo grande erudito rabínico Gamaliel, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, Filipenses 3,5 diz isso, deu o carimbo definitivo à teologia trinitariana, conforme revela sua saudação à igreja em Corinto. Abre aspas para Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, com todos vós. 2 Coríntios 13, 14. Esse é um dos versículos mais trinitarianos da Bíblia, né? Os dados oferecidos pela Bíblia levam-nos decididamente à conclusão de que, dentro da natureza do único Deus verdadeiro, há três pessoas, sendo que cada uma é coeterna, coigual e coexistente. O teólogo ortodoxo subordina humildemente os seus pensamentos sobre a teologia trinitariana aos dados revelados na palavra de Deus de maneira bem semelhante ao físico quântico, ao formular a teoria paradoxal das partículas de ondas. Ou seja, o que está dizendo? A gente tem que declarar essa verdade porque está na Bíblia. Porque é um mistério, tentar entender de maneira racional a doutrina da Trindade, você vai cair em heresia. Você apenas tem que crer o que está revelado ali. Aí ele falou que compara as fórmulas paradoxais das partículas quânticas de ondas. Ele cita aqui, ó. Os físicos quânticos concordam entre si que as entidades subatômicas são uma mistura de propriedades de onda, ele deu um símbolo aqui, W, de propriedades de partículas, P, e de propriedades quânticas, H. Os elétrons de alta velocidade, ao serem atirados através de um filme metálico ou de cristal de níquel, como raios catódicos rápidos ou até mesmo como raios B, difratam como um raio X. Em princípio, o raio B é igual à luz solar, empregada numa experiência de dupla arranhadura ou biprísmica. A difração é um critério do comportamento semelhante a raios nas substâncias. Toda a teoria clássica das ondas baseia-se nisso. Além desse comportamento, porém, há muito tempo que os elétrons vêm sendo considerados partículas com carga elétrica. Um campo magnético transversal refletirá um feixe de elétrons em seu padrão de difração. Somente as partículas comportam-se dessa maneira. Toda a teoria eletromagnética depende disso. Para explicar todas as evidências, os elétrons devem ser tanto partículas quanto ondulatórios. Um elétron é um PWH. Então ele fala até na ciência, né? Ou na física, né? Nos estudos da física quântica, existem paradoxos, né? Então, para nós, né? Na nossa ótica, então na nossa percepção limitada, né? Acerca de Deus, nós temos essa visão, uma aparente contradição, né? Tentar entender a Trindade. Então ele termina dizendo o seguinte: a analogia entre a Trindade e o PWH, né? Essa questão, as fórmulas da física quântica, ilustra muito bem as preocupações preliminares deste capítulo. Ou seja, embora o teólogo sempre deva esforçar-se por conseguir racionalidade na formulação teológica, ele também deve preferir a revelação às restrições finitas da lógica humana. A Escritura, então, somente ela é o ponto de partida para a teologia da igreja cristã, ok? Não é filosofia, né? O ponto de partida é a palavra de Deus. Não são as ideologias, não são os nossos achismos, as especulações, não. É a palavra de Deus. Então, no próximo encontro, permitindo Deus, vamos falar sobre a formulação histórica da doutrina, tá certo? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.